Nós vamos começar o nosso estudo de hoje, o nosso livro Fonte Viva, o texto número 37, na obra Regenerativa, que é um texto que nos chama a atenção, principalmente para as convivências, né, para as nossas relações, e daquilo que nós normalmente recebemos de impacto de pessoas desse nosso convívio, e que normalmente são tomadas, né, por sentimentos, algumas vezes em desequilíbrio, e acabam nos atingindo. E a grande pergunta que se faz é de que forma que nós podemos lidar com esses sentimentos, né? Então, na verdade, todos nós passamos por experiências desse tipo. Nem sempre as pessoas têm intenção de nos afetar de alguma forma, mas inevitavelmente o fazem, né? Assim como também nós fazemos em algum momento em que nós estamos ali insatisfeitos, em que nós também passamos pelos mesmos desequilíbrios. Então, Emmanuel nos chama a atenção nesse texto, tratando exatamente disso, da forma como nós reagimos a essa situação, e se essa forma pode se tornar construtiva ou se ela continua no mesmo ambiente destrutivo. Então, a primeira passagem que Emmanuel separa para nós aqui é do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. E eu vou ler para vocês aqui toda essa passagem, porque eu sempre gosto de contextualizar aquilo que a gente está lendo. É uma carta que Paulo de Tarso enviou aos Gálatas, né? Então ele diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E é o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos amigos, aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz do Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém se me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então aqui nesse texto, ele começa primeiro tratando, né, a passagem de que Emmanuel destaca para nós, falando exatamente disso, né? Se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, no momento em que nós, durante um convívio, uma relação, nós nos depararmos com palavras ásperas, comportamentos agressivos, nós temos duas formas de agir, ou melhor, três formas, como Emmanuel coloca para nós. A primeira forma é nós respondemos na mesma moeda, ou seja, com a mesma agressão que nós recebemos,
nós devolvemos a mesma agressão. A segunda é com a indiferença. Então a gente simplesmente faz de conta que nada aconteceu. E isso significa perpetuar a ação daquele que cometeu essa agressão. E a terceira é nós devolvermos de uma forma mansa, de uma forma equilibrada, dentro dos preceitos que nós abraçamos da nossa filosofia de vida. Porque, mais uma vez, é importante, né, nós utilizamos muito essa ideia, e as pessoas usam isso com muita banalidade, né, porque virou moda, você dizer assim que tem uma filosofia de vida. E a pergunta é, né, essa filosofia de vida é baseada em que exatamente? E qual é certamente a profundidade com que você aplica essa filosofia na sua conduta? Porque normalmente nós pensamos assim, não, olha, eu tenho uma filosofia oriental, eu tenho uma filosofia espiritualista, e essa é a minha filosofia de vida. Mas no cotidiano daquela pessoa ela tem um comportamento absolutamente normal, como qualquer outro, acertando e errando, sem aplicar essa filosofia da forma, né, dentro da sua essência. Então nós que temos a doutrina espírita como uma filosofia, é importante que nós tenhamos isso como uma referência de vida. Daquilo que nós estudamos, automaticamente se transforma numa prática, se transforma numa ação. Do contrário, como foi colocado aqui pelo próprio Paulo, nessa carta, ele fala daqueles que faziam a circuncisão, ou seja, aqueles que recebiam a circuncisão, que eram exatamente ali os judeus, que tinham e têm ainda, né, essa mesma tradição, ela servia apenas como um sinal físico da religião a que pertencia. É um sinal físico. E nós estudamos isso no nosso encontro anterior, na sexta-feira passada, quando nós falávamos exatamente daquilo, né? Aquilo que você é e aquilo que você gostaria de ser. Então, normalmente, nós gostaríamos de seguir aquela religião, e para isso nós temos uma postura exterior, temos uma aparência, temos ali um comportamento ritualístico dentro daquela religião, mas que na verdade, intimamente, nós somos as mesmas pessoas falhas e tudo mais. E que na verdade essas expressões exteriores muito pouco representam para a evolução do indivíduo, né? Então, se nós pensássemos que o mundo espiritual nos espera a qualquer momento, nós pensamos assim, bom, ele me espera, então eu serei recebido de tal forma porque eu praticava essa religião. E aí então nós começamos a analisar qual é a prática exatamente que a gente faz. É uma prática ritualística ou é uma prática filosófica? Se é uma prática ritualística, ela nada mais é do que uma prática exterior. Eu me ajoelho, eu me visto, eu faço leituras, eu canto, eu frequento. E se é uma prática filosófica, é aquilo que eu ajo no meu dia a dia. E essa prática filosófica ela é muito mais difícil de se fazer, a gente sabe muito bem disso. Mas esse é o propósito, porque ela se torna muito mais difícil a partir do momento em que eu não consegui ainda compreender o sentido de uma determinada filosofia na minha vida, de uma determinada religião, nós podemos dizer assim. Então por que você segue aquela religião? Ah, porque eu quero ser salvo. E o que você faz dentro da sua religião? Eu frequento, eu canto, eu estudo. Certo? E fora da sua religião, o que você faz? Aí é aquela grande pergunta e fica então aquela grande interrogação. Porque na verdade não importa, eu posso ser uma pessoa que não faça absolutamente nada de exterior e não frequento lugar nenhum, mas no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu consigo expressar essa filosofia na sua mais pura essência, nas circunstâncias, nas convivências, nas oportunidades, né? Porque as circunstâncias é aquilo que acontece à minha volta e que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que assumir uma postura. Então no trabalho, em casa, na vida social, em qualquer lugar, acontece alguma coisa, eu tenho que me posicionar. Então eu vou me comportar como a maioria das pessoas que praticam aquele erro, ou eu vou me comportar da pessoa que procura fazer o certo, apesar das circunstâncias. As oportunidades, surgem oportunidades e eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, eu posso tomar uma iniciativa, mas eu não faço. Porque eu não tenho nada com isso, eu não tenho vontade, eu não tenho obrigação. Mas muitas vezes, com essa postura que nós temos hoje, com essa filosofia que nós adotamos de sermos pessoas que assumem, por exemplo, o cristianismo não como uma religião, mas o cristianismo como uma coletânea de virtudes, coletânea de valores que foi transmitida para todos nós, de vermos sempre a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de influenciar as pessoas positivamente, a oportunidade de sempre semear alguma coisa, mesmo que muitas vezes essa semente não floresça naquele campo,
nós já estudamos sobre isso numa das passagens do Novo Testamento, né, que falava sobre as sementes que nós jogamos. Algumas sementes ficam no cascalho e secam, outras florescem no meio de espinhos e outras encontram um campo fértil. Mas o importante é nós semearmos sempre. E somos esses semeadores. Aliás, tem uma passagem muito interessante do Divaldo Franco que chama Semeadores das Estrelas, né? E nós somos semeadores. Nós estamos lançando o tempo todo as sementes do Evangelho. E nós temos aquela passagem que eu já falei para vocês, que eu acho que era muito significativa. Muitas vezes nós somos o único Evangelho que as pessoas podem ler. Tem pessoas que não frequentam religião nenhuma porque estão desiludidas, estão insatisfeitas, porque elas não acreditam. Elas estão vivendo a vida dela tentando encontrar alguma esperança, algum sentido para as coisas. Enquanto isso não acontece, elas estão tentando sobreviver. E quando a gente vive sob a lei da sobrevivência, nós agimos em função do nosso instinto. Então o importante é sobreviver, o importante é proteger minha família, é proteger meu patrimônio, é proteger meus interesses. E para isso vale tudo. Aí a gente evoca o nosso bom e velho Maquiavel, que disse, né, que os fins justificam os meios. Então o fim é a proteção. Os meios, cada um age de acordo com o seu instinto, age muito mais por impulso. E aí então a gente sabe, né, que quando se age por impulso, a gente não reflete nas consequências. Então, oportunidade de fazer as coisas. Quando nós agimos e semeamos no nosso caminho as sementes do bem, as sementes da fraternidade, da generosidade, as sementes do amor de modo geral, aqueles que não tiveram oportunidade de ver isso em suas vidas, terão oportunidade de ver na prática aquilo que sempre é difundido nos impulsos, nos textos, na teoria. Nós abrimos redes sociais, nós vemos televisão, nós vemos isso, vemos aquilo, cheio de frases bonitas. Aí colocam assim a imagem de Madre Teresa de Calcutá e uma frase bonita. Uma outra imagem de Dalai Lama, uma outra frase bonita. Uma imagem de Chico Xavier, uma outra frase bonita. Está cheio de frase bonita. Mas e praticar essas frases? Né? Pois é, exatamente, né, Eduardo? O Semeador das Estrelas, inclusive, virou uma peça de teatro, se eu não me engano, que falava exatamente sobre a vida de Divaldo Franco, né, que é muito bonito por sinal, né, conta exatamente ali relata as suas realizações, que não é pouca coisa, né. Então assim, nós, né, o papel aceita tudo e a gente gosta, Silvia, a necessidade que nós temos de ler uma mensagem como essa, ou de postar uma mensagem como essa, reflete exatamente aquilo que a gente busca. Nós temos vontade de encontrar um mundo bonito, de encontrar um mundo sábio, de encontrar um mundo que seja generoso. Então nós interpretamos isso através dos nossos sentimentos, mas infelizmente a gente não consegue ver isso na prática. Então nós temos tantas e tantas mensagens lançadas e muito pouco de ação. Mas nós, que nos consideramos com muito orgulho os trabalhadores da última hora, nós somos esses semeadores. E nós não lançamos frases, nós lançamos ações, nós lançamos atitudes, nós demonstramos posturas. E isso é importante, e isso é mais difícil também. Então eu falei para vocês que primeiro a gente tem que lidar com as circunstâncias. Segundo, a gente tem que lidar com as oportunidades. Quer dizer, se eu tenho oportunidade de fazer, eu tenho que aproveitá-la. Muitas vezes a gente quer que as pessoas façam, mas a gente tem o tempo todo a oportunidade de fazer o bem quando a gente menos espera. Você está conversando com alguém, lança uma mensagem, conversa alguma coisa, você está passando, alguém precisa de alguma coisa, você toma iniciativa. Essa iniciativa que muitas vezes falta para o mundo, porque hoje nós encontramos um mundo bastante individualista. Não é um mundo universalista, onde o universo é a grande família. É individualista, onde cada um tenta sobreviver. E essa falta de esperança, essa desilusão, né? Por que a gente fala que as pessoas estão desesperadas? O que significa desespero? Desespero não é loucura. Desespero nada mais é do que uma palavra que vem da derivação do que espera. Quer dizer, você espera alguma coisa. Se você não espera mais, você diz espera. Então as pessoas desesperadas são aquelas que não conseguem encontrar sentido. Tá certo que hoje o desespero tomou hoje um outro sentido, né? Muito diferente do seu sentido real. Desesperada é aquela pessoa que é completamente descontrolada, assustada, apavorada, mas não, hoje o mundo está sem esperança nenhuma. Daí então cada um vive de acordo com as suas necessidades apenas, não pensa mais nas pessoas, não pensa mais no próximo. Esse é o problema. Então quer dizer, quando nós observamos que
no nosso caminho, sempre tem ali um momento em que nós podemos tomar uma iniciativa e demonstrar alguma coisa positiva, nós temos que fazer. Para nós que nos consideramos seguidores de Jesus, não Jesus religioso, mas Jesus aquele grande trabalhador, e nós nos espelhamos nele, nós temos uma obrigação moral de fazer sempre que surgir oportunidade. Dudu colocou, pelo menos se ele coloca a semente na rede social, mesmo que não pratique, acho que já é o início para aquele que nada tem, é colocar e abrir a mente de alguém. O detalhe, Dudu, não é a questão que a gente faz pelos outros, né? O que nós estamos tratando agora, da parte mais importante, é o que nós fazemos por nós mesmos. Né? Se por acaso você coloca uma mensagem e essa mensagem não tem um significado prático para você mesmo, isso pode até fazer bem para alguém. É igual aquela questão da caridade que nós já estudamos, né? A caridade, nós temos ali vários tipos de caridade, embora a gente aprenda apenas um, mas se nós começarmos a destrinchar um pouco mais, a gente vai ver que existem vários tipos de caridade, ou vários tipos de motivações de praticar caridade, é mais correto. Uma motivação que nós temos, por exemplo, é a motivação de fazer caridade por orgulho. E aí eu vou dizer assim, não, eu sou uma pessoa muito caridosa, eu sou uma pessoa que faz um trabalho voluntário, eu sou isso, e quer ganhar as estrelinhas em cima desse tipo de comportamento. Então, na verdade, o ato que a pessoa pratica certamente vai beneficiar a muitos, a uma pessoa ou a muitas pessoas. Mas em termos de benefício para si mesmo, reverte-se muito pouco. Porque o orgulho que ele está sentindo em fazer aquilo anula toda a generosidade que ele aplicou para aquilo que ele fez para o outro. Então muitas pessoas fazem caridade por medo, fazem caridade por obrigação. E a caridade verdadeira e pura são muito poucos aqueles que fazem. E certamente aqueles que fazem esse tipo de caridade são pessoas que realmente demonstram grandes virtudes aqui no nosso mundo e se destacam nele, sem dúvida nenhuma. Então quando a gente tem um ato como esse, de postar uma mensagem, de escrever um livro, quantos escritores escrevem livros maravilhosos de autoajuda e têm uma vida fracassada? Quantos atores interpretam na televisão papéis de grandes personalidades, mas a sua vida pessoal é um grande tormento? Exatamente por isso, porque é muito mais fácil você mostrar para as pessoas aquilo que elas podem fazer do que você demonstrar como elas devem se comportar. Esse sentimento de prazer interior é exatamente esse tipo de prazer, de sentimento, Fernando, que falta para as pessoas, esse vazio que todo mundo busca. Que as pessoas ficam desiludidas, frustradas, ansiosas, angustiadas. Por que tudo isso? Porque falta essa paz interior. E essa paz interior só é conquistada através da nossa própria transformação. E essa transformação só acontece se você pôr em prática aquilo que você acredita. Teoria não transforma, o que transforma é a prática. Imagina, por exemplo, um atleta, eu já trouxe esse exemplo para vocês. Imagina um atleta que quer disputar uma prova olímpica. Certamente ele tem que estar ali no top do seu preparo físico, da sua técnica, do seu equilíbrio emocional, ele tem que estar ali no ponto máximo do seu preparo. Mas então ele pensa assim, bom, em vez de eu ficar me cansando numa pista de atletismo, num qualquer tipo de uma quadra, em qualquer lugar, e ficar me desgastando, fazendo dieta, acordando mais cedo, eu vou ler um livro sobre preparo físico. Aí ele se senta na poltrona, liga a televisão, bota ali um pacote de pipoca do lado, coloca os pés em cima da banqueta e começa a ler sobre preparo físico. E ele fica um mês fazendo isso. E aí, quando ele vai disputar a prova propriamente dita, ele está gordo, cansado, sem preparo físico, quase infartando pela ociosidade, né, e pelo sedentarismo, e isso não mudou nada. Então, um atleta não se torna um profissional, um indivíduo vigoroso fisicamente, se ele não exercitar isso todos os dias. A leitura de preparo físico, de condicionamento, de dietas, né? É como se nós pegássemos assim, vamos fazer dieta, mas em vez da gente parar de comer, a gente vai ler livros sobre dieta. Quais são as melhores receitas para a gente poder emagrecer? Aí a gente fica lendo, mas lá na cozinha está comendo fritura, doce, excessos e tudo mais. Moralmente é a mesma coisa. Do que adianta eu ficar lendo sobre valores, lendo lindas mensagens? Pois é, exatamente, né, Silvia? Você bota uma caixa de bombom do lado e fica lendo assim, chocolates dietéticos, comidas isso, comidas aquilo. Moralmente é a mesma coisa. Eu leio sobre virtude, eu leio sobre fraternidade, eu leio sobre caridade, eu leio sobre paz, mas a minha vida, ela acaba sendo exatamente aquele turbilhão de emoções, de sentimentos negativos. É a mesma coisa.
É através da demonstração prática que nós vamos conseguir de fato nos transformar. O Fernando colocou, né, mas o mundo ainda quer um nome para constar no mural, né? Tipo, ele doou algo, né? É um orgulho nosso ainda, né? Mas a gente tem hoje a condição de fazer uma avaliação muito mais profunda a respeito disso. De entender, por exemplo, que quando nós abraçamos uma filosofia como essa, a gente não abraça simplesmente por um capricho. A gente não abraça por simpatia. E a gente não abraça porque é bonita. A gente faz uma escolha e a partir dessa escolha vem a transformação. Mas a transformação vem através do exercício prático. Então, aqui vamos pegar o texto de Emmanuel para a gente poder ver exatamente aquilo que ele quer falar a esse respeito. Então, mais uma vez, o título é Na Obra Regenerativa, e o texto, né, que ele separou, o primeiro versículo do livro de Gálatas, diz assim para nós, né, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. E diz o texto, se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacarmos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinarmos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecermos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Nas obras difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras inferiores, não esqueçamos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção do perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Então aqui dá para a gente tirar um ensinamento de bastante proveito. Primeiro ele começa dizendo para nós aqui que, se nós agredirmos aquele que nos agridem, certamente nós estamos apenas alimentando a agressividade e o desequilíbrio daquele com quem nós estamos nos relacionando. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? No ambiente de trabalho. Muitas vezes existem preocupações, existem situações no nosso ambiente doméstico, numa discussão que surge. De repente você está no seu trânsito, no meio de uma convivência, no próprio centro espírita. Nós acreditamos que no centro espírita todo mundo vira santo, né? Não, não vira não. No centro espírita a única coisa que a gente faz é manter uma postura mais educada, porque o ambiente assim exige. Mas não significa que dentro de mim existe uma transformação real. Então lá dentro, dependendo do tipo de provocação que surge, as pessoas entram em desequilíbrio. As pessoas se alteram, as pessoas podem não demonstrar agressividade, mas intimamente elas estão bastante contrariadas com aquilo que está acontecendo. Então quando nós vemos uma situação dessa natureza, se nós devolvermos o mesmo tipo de comportamento, primeiro que nós nos igualamos àquela pessoa que nós consideramos desequilibrada. E segundo, nós pioramos a situação dela. Porque ela por si mesma já se comporta assim. Quando nós estimulamos ainda mais, ela aumenta mais ainda a agressividade. Segundo, se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes.
Ou seja, no momento em que existe esse tipo de conflito, apontar ali as dificuldades acaba sendo pior. Se opinamos que sofra o mesmo mal com quem feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Então, a nossa opinião, muitas vezes, né, ela sendo uma opinião negativa, uma opinião destrutiva, também provoca o efeito bastante negativo, inclusive, né, perpetuando e aumentando cada vez mais a intensidade desse tipo de situação. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Esse aplauso, né, significa aquela postura, né, de elogio, de repente você dizer, é isso mesmo, está certo. Na verdade não está certo. Alguém chega para nós e diz, olha, eu perdi a cabeça aquele dia, falei um monte para ele porque eu não estava satisfeito, a gente fala isso mesmo. Eu sei como é que é, você acabou agindo assim mesmo. Na verdade, isso nada mais é do que uma aprovação. E essa aprovação é o aplauso. E como foi colocado aqui por Emmanuel, ele fez aqui uma comparação bastante interessante, você jogar perfume numa ferida esperando que a ferida sare. E na verdade não. O perfume não vai fazer com que a ferida fique melhor. Pelo contrário. A Miriam colocou, né, mas é porque isso ainda não é uma escolha permanente nossa. É transitória, não vemos a hora de nos livrarmos de certas posturas. É como dizer que se perdeu a paciência, não se perde o que se não tem, né? Exatamente. Então, quer dizer, é um processo que ele vem gradativamente se enraizando dentro de nós, esses valores, né? E quando ele estiver bem enraizado, ele começa de fato a florescer. Mas por enquanto nós estamos apenas no campo dos desejos, né? Eu desejo ser assim, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de agir daquela forma. E nós vemos, principalmente quando nós temos uma referência de uma pessoa que tem grande nobreza, desses destaques que nós temos nas religiões, na sociedade de um modo geral. E aí nós vemos aquelas pessoas e todo mundo diz assim, nossa, mas que pessoa boa. Isso, a princípio, pode ser assim uma postura bastante humilde e bastante sincera, mas isso nada mais é do que um atestado de fracasso. Porque nós percebemos a bondade nela e não temos coragem de alcançar o mesmo patamar. De dizer assim, olha, é muito bacana o que ela está fazendo e eu vou fazer tudo para fazer igual. Não para me comparar, mas já que ela é para mim uma grande referência, preciso fazer a mesma coisa que ela fez. Para poder também alcançar, né, a mesma criar em torno de mim, né, a mesma psicosfera, digamos assim, que ela criou e que me chamou tanto a atenção. Então aqui dessa forma, quando nós falamos nessas mensagens, né, nesses textos que nós lemos, e é a mesma coisa que nós temos também, né, os espíritos, tem uma grande preocupação em nos transmitir essas mensagens, né, são quantos e quantos livros foram publicados, quantos espíritos já se deram ao trabalho de trazer para nós essas mensagens, só através do Chico Xavier, através de Valdo Franco, através de Raul Teixeira, através de tantos e tantos outros médiuns, que tiveram oportunidade de publicar uma obra com essas mensagens. Então normalmente nós lemos como se isso fosse quase que um kit de emergência, né? A pessoa está ali naquela necessidade, ela abre o livro, lê uma mensagem, respira fundo e coisa e tal, fecha o livro e esquece. Então na verdade ela busca absorver a tranquilidade que aquela mensagem passa, mas ela se esquece de absorver e guardar. Porque a partir do momento em que ela é guardada, ela começa de fato a exercer isso no cotidiano. E quanto mais ela pratica, mais habilidade ela terá para poder fazer com que isso se torne uma realidade. Porque é muito difícil a gente se deparar com uma situação. Eu me lembro de uma passagem de Dona Ivone do Amaral Pereira. E era muito interessante. E era assim um grande desafio, né? Porque ela vivia naquela região do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, Rio de Janeiro, né? Ela é carioca, isso. E aí então ela comentava, né, que embora a casa que ela morasse fosse grande e tivesse uma família bastante grande também, acho que eram 11 irmãos, alguma coisa, eles viviam sob muitas necessidades. Então era assim, né? Era tudo muito restrito, era tudo muito dividido, tudo muito contado. Mas todas as vezes que os pais dela saíam de casa para fazer alguma coisa e encontravam alguém na rua, eles traziam para dentro de casa. E algumas vezes chegava no quarto dela, quando ela estava dormindo, quando era criança, e os pais acordavam e falavam assim, ó, levanta, vem dormir na sala, que tem aqui algumas crianças que vão dormir na sua cama. E ela se levantava e ia dormir na sala, no chão lá, forrado com cobertor, enquanto as crianças da rua dormiam na cama dela.
Então a gente pensa assim, né? Olha, que atitude bonita, né? Mas qual é exatamente a capacidade que nós temos de fazer a mesma coisa? E nós temos uma série de situações hoje que nos impedem de fazer isso. Nós temos medo, nós temos receio de fazer isso, nós temos insegurança, porque a nossa vida não é uma vida tão estável assim, né? Todo mundo tem que trabalhar para poder cumprir ali o mínimo, né? Para poder manter as contas em dia, comprar as coisas que a gente precisa, colocar em prática os nossos projetos, e de repente, se a gente assume um outro compromisso, a nossa vida começa a se desestabilizar. Então hoje, em virtude dessas necessidades que nós temos hoje, daquilo que realmente é importante para nós nos tornamos muito inseguros para assumir qualquer tipo de compromisso, principalmente dessa natureza. E aí então a gente começa a endurecer o coração, de ver as pessoas, por exemplo, passando por necessidades desse tipo, e não tomarmos iniciativa para fazer alguma coisa diferente. E a pergunta é, né, quanto tempo a gente vai demorar ainda nessa cristalização, nesse tipo de situação? Né? Então, quando eu vi essa passagem, eu falava assim, poxa vida, né, muito corajosa. Né? Quem de nós hoje seríamos capazes de fazer de ter uma atitude como essa? Medo, insegurança, receios e tantos outros sentimentos que nos deixam ali distantes desse tipo de postura. Mas a gente não precisa chegar tanto. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu não sou capaz de fazer o que eles fizeram, então eu não sirvo, então eu não presto. Mas na verdade não. Na verdade, nós temos hoje condições de fazer coisas muito pequenas, muitas vezes sem esforço material nenhum. São simplesmente um esforço moral, dentro dessas nossas relações sociais, em todos esses ambientes. E isso vai nos favorecer bastante, né? Porque é o exercício diário, é o exercício contínuo que nós temos, principalmente nos momentos de grandes convulsões. Nós tivemos ali a oportunidade, né, de ver manifestações pelo Brasil todo nesses últimos tempos, protestos nas ruas, quebradeiras, pessoas que morreram, pessoas que se feriram em virtude dessas turbulências. E aí então a gente quer dizer, eu não fui para a rua, muitos de vocês também não foram para a rua para poder protestar, para passar por isso tudo, mas tiveram a oportunidade de manifestar a opinião de vocês através das relações virtuais, das relações sociais na internet, por exemplo. E muitas vezes eu não joguei pedra em ninguém, mas eu joguei uma palavra. Muitas vezes eu não joguei eu não gritei lá na rua, mas eu coloquei uma mensagem que era quase que um grito, que em vez de tranquilizar, em vez de harmonizar, eu acabava piorando muito mais. E quantas mensagens a gente via disso? Assim, é um bombardeio de protestos, bombardeio de insatisfações, de calúnias, de agressões, vindos daqueles que depois liam o Evangelho. Então a gente pensa assim, né, mas qual é a coerência daquilo que você lê e daquilo que você faz? Ah, mas eu não joguei pedra em ninguém, mas você jogou palavras. Muitas vezes uma palavra pode ser muito mais destrutiva do que uma pedra, porque a pedra te machuca e depois ela cicatriza. E a palavra que você lança, ela fica marcada no coração daquela pessoa. E assim a gente vê como as coisas são. Essa coerência, esse equilíbrio que nós temos que buscar é fundamental em todos os ambientes onde nós estamos vivendo. Aqui nós temos, por exemplo, né, a situação que nós colocamos de Emmanuel. Ele diz assim para nós, né, que se nós devolvermos os golpes, nós provocaremos ainda mais. Se nós apontarmos as falhas, nós estamos também passíveis de sofremos também a situação de apontarmos as nossas falhas, de apontarem as nossas falhas. Se nós dermos ali a nossa opinião para que a pessoa sofra o mesmo mal, quer dizer, já que você prejudicou alguém, tomara que alguém te prejudique. Nós apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se nós aplaudimos a conduta alheia, isso nós vemos muito, né? Aquele botãozinho curtir, que nós temos, por exemplo, num Facebook da vida, aquele curtir significa o aplauso. Se alguém coloca alguma mensagem, posta alguma imagem e você concorda, você simplesmente joga um perfume na ferida do outro querendo curar. Nós aprovamos o crime, nós aprovamos aquilo. Eu não faço aquilo, eu não tenho coragem de falar aquilo, mas eu concordo quando alguém fala. Então a gente vê que moralmente é aí que a coisa se torna muito mais difícil. O mundo sutil para nós, quando eu falo sobre o mundo sutil, é o mundo das energias, é o mundo das vibrações, é o mundo do pensamento. Para nós ele ainda está muito distante da nossa realidade, porque para nós o que vale é assim, a agressão física para mim, ela tem um impacto muito maior do que uma palavra destrutiva.
Só que, na verdade, dentro desse ambiente sutil onde nós estamos mergulhados, uma palavra que eu solto se torna mais destrutiva. Então, é o que eu falo, como eu falo, por que eu estou falando aquilo, qual é a minha opinião a respeito das coisas, quais são as minhas ideias em torno daquela situação. Isso tudo é dentro do campo moral. E nós temos que ter essa compreensão, porque nós falamos que nós somos espíritos imortais, porque nós falamos de fluidos, né? Ontem mesmo nós estudamos sobre isso. Emmanuel também fala aqui a respeito da indiferença do silêncio, né, Vaninha? Ele coloca aqui, né? Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Então, muitas vezes, o silêncio também acaba sendo prejudicial. É aquela questão do sim e do não. O sim pode ser muito positivo e o sim pode ser muito negativo. O não também. O não pode ser muito positivo, quando é um não educativo, e o não pode ser muito destrutivo, quando é um não egoísta. Então, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado mau, dependendo do contexto onde ele se encontra. Por isso, então, nós temos aqui, né, que sempre pensarmos que, como nós estudamos ontem, que eu estava falando, no nosso livro Obras Póstumas, que Kardec colocava, nós estamos estudando o texto, a introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Naquela primeira parte, nós falávamos exatamente sobre o fluido, que os nossos pensamentos imprimem nos fluidos à nossa volta as características emocionais e psicológicas que nós trazemos. Que nós podemos atrair pessoas semelhantes. Se eu sou uma pessoa que tento construir, né, uma vida equilibrada, vou atrair para o meu relacionamento pessoas que também têm a mesma proposta. Se por acaso vem alguém que gosta que cultiva prazeres que eu não gosto, certamente nós nos repeliremos. Não uma repulsa pessoal, uma repulsa de intenção. Eu gosto muito de você, mas vai para a sua festa que eu vou lá para a minha. Vai lá para a sua casa que eu vou para a minha, vai para onde você quiser que eu vou para onde eu quiser, e assim a gente vai. Sem nada pessoal, é apenas assim a antipatia das coisas, né? Então isso é muito natural, porque a gente pensa assim, né, que antipatia significa assim, eu pessoalmente não gostar de uma pessoa. Eu posso simplesmente não gostar daquilo que ela gosta. Mas ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito, muito querida, só que é muito querida fazendo aquilo que ela gosta e eu fazendo aquilo que eu gosto. Então, o que Kardec falava nessas questões, nessa questão dos fluidos, é exatamente isso, né, que nós podemos atrair ou repelir pessoas de acordo com a nossa natureza. Quanto mais negatividade eu cultivo, mais negatividade eu atraio. Quanto mais positividade eu cultivo, mais positividade eu atraio também. Então é isso que nós estamos hoje fazendo, nesse mundo sutil, nesse mundo dos fluidos que estão aqui à nossa volta, que a gente nem se dá conta, que a gente não valoriza muito, porque o que vale para nós é aquilo que a gente vê, é aquilo que os nossos sentidos são capazes de perceber, através da minha visão, da audição, do meu olfato, do meu tato, do meu paladar. Isso que importa para mim. Aquele sexto sentido, né, que a gente sempre ouve tanto falar, 5 sentidos orgânicos, que nos ajudam, né, nos trazem percepções a respeito do ambiente físico onde nós nos encontramos. E o sexto sentido é aquele que nos dá uma percepção moral do mesmo ambiente. Só que, infelizmente, né, esse sexto sentido é algo que para nós ou é muito místico, ou é fantasioso, mas que poucos de nós conseguiram desenvolver. E nós temos que desenvolver isso. De começarmos a olhar para o mundo não mais através da matéria, mas através, vamos dizer assim, das cores, através do perfume que eles exalam. A gente falou disso ontem, né? Qual seria o odor do nosso pensamento de acordo com aquilo que a gente vem pensando ultimamente? Então, quando nós começamos a refletir sobre isso, a gente começa a adentrar numa outra faixa de pensamento. A gente começa a se aprofundar mais em outro campo de compreensão, de entender que apesar das dificuldades materiais que o mundo tem, das dificuldades de nós conciliarmos os nossos interesses e tudo mais, a conduta de cada indivíduo vai criar um mundo moral, vai criar um mundo vibracional, digamos assim, que pode nos provocar um certo conforto ou nos provocar um certo desagrado. Então temos que começar a observar dessa forma. E nessa questão dos relacionamentos, assumimos exatamente essa postura de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com essa nossa filosofia. Diz para nós aqui então: ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos:
se nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. E aqui é muito fácil, né? Porque a gente fala assim, você estava errado naquela coisa. Mas se por acaso nós estivéssemos com a mesma sobrecarga, tivéssemos com as mesmas dificuldades, passando pelas mesmas situações, será que a gente se comportaria da mesma forma? Nós falamos muitas vezes de provas, né? Que as pessoas passam, então a gente vê assim, nossa, aquela pessoa passa por uma prova de nada, né? Uma coisa muito pequena e já entra naquele desespero todo. Só porque o fulano falou tal coisa, ele já se comportou daquela forma. Só porque ele perdeu aquela coisa, ele já entrou em desequilíbrio. Se eu estivesse no lugar dele, eu não me comportaria dessa forma. A gente especula, né? Mas a pergunta é, nós vivemos a vida dele? Nós conseguimos compreender exatamente o universo que ele vive para entender o impacto daquilo que para ele foi negativo? Para nós pode ser importante, mas nós temos fragilidades também que para muitas pessoas é banal. Alguém diz assim, nossa, por causa disso você ficou desse jeito? Sim, por causa disso eu fiquei desse jeito. Agora, se ela estivesse na minha situação, não no momento em que a coisa aconteceu, mas vivendo as coisas que vieram se desdobrando durante muito tempo na minha vida, no meu modo de pensar, nos meus sentimentos, e eu sofresse o impacto daquilo, talvez ela se comportasse muito pior do que eu. Então é essa compreensão que nós precisamos ter. Começarmos a olhar para as pessoas de um modo diferente. Visualizarmos além daquilo que a matéria mostra para nós. E aí então está dizendo aqui para nós, toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. E esses mínimos aspectos só são percebidos quando nós desenvolvemos essa sutileza na nossa percepção. Do contrário, a gente vai continuar vendo o mundo de um modo muito grosseiro. A gente vê as coisas com muita simplicidade, acreditando que tudo é fácil de resolver, todo mundo está certo, todo mundo está errado e tudo mais. Não é bem assim. Esses mínimos aspectos, somente a nossa sensibilidade começa, somente desenvolvendo a nossa sensibilidade, nós teremos condições de perceber. E para finalizar, de outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Quer dizer, se nós não desenvolvermos essas virtudes, não fortalecermos esses valores dentro de nós, quando surgir a oportunidade, seremos nós aqueles que serão testados e com certeza fracassaremos também. Porque a nossa vida moral, ela nada mais é do que uma vida teórica. É uma vida moral cultivada e desenvolvida nos livros, nas leituras e não na prática. E no momento em que nós mais precisarmos, esse equilíbrio será cobrado. E se nós não tivermos essa prática no nosso dia a dia, exercitarmos esses valores quando as coisas estiverem bem, não esperemos que quando as coisas se desequilibrarem, nós demonstremos uma força que nós não praticamos. Então aproveitemos as oportunidades que nós temos quando a nossa vida está equilibrada, a nossa vida está tranquila, nós temos mais equilíbrio para fazer julgamentos, para fazer análises. Vamos desenvolvendo cada vez mais. Porque no momento em que a coisa acontecer, em que surgir uma dificuldade, é ali que tudo vai se transformar. É ali que nós vamos mostrar realmente a nossa fortaleza ou a nossa fraqueza. E infelizmente, normalmente é a nossa fraqueza que sobressai. Então, meus amigos, leiam depois então essa mensagem, número 37, na obra Regenerativa, para fazer essa reflexão em torno daquilo que a gente conversou. A Miriam colocou, né, ainda reagimos mais do que agimos. A ação, ela parte de uma iniciativa, ela parte de uma reflexão. A reação, ela parte de um reflexo. Então, na verdade, eu sou estimulado, por reflexo eu reajo. E normalmente cada um reage, como nós colocamos, de acordo, né, com o seu equilíbrio. Na intensidade, numa certa intensidade, de uma certa forma, dizendo ou se comportando desse ou daquele jeito. Então temos que fortalecer todos os dias. É um exercício cotidiano e não tem prazo de validade. Eu não preciso fazer isso durante um dia, durante um mês, durante um ano. Eu preciso fazer isso durante a minha existência. E não é a minha encarnação que eu estou falando, é durante a minha existência. Porque é essa prática contínua e constante que vai fazer com que isso vá se fortalecendo cada vez mais. Aquela sementinha que foi plantada vai criando raízes profundas, vai se desenvolvendo, vai subindo cada vez mais, vai florescendo e depois vai dar os seus frutos. Nós temos aquelas mudinhas de feijão, igual aquela experiência que nós fazíamos na escola, né, de colocar um feijão num algodão molhado. Nós temos ali aqueles pequenos germes começando a sair.
Só que nós precisamos muito mais do que germes, nós precisamos de uma estrutura sólida, de troncos fortes, de galhos vigorosos, para podermos de fato dizermos que conseguimos colocar em prática aquela filosofia que nós abraçamos na teoria e na simpatia. Então, meus amigos, fechando por aqui, eu vou passar para a nossa amiga Betinha, para fazer para nós aqui o nosso estudo, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês aqui, tá? Hoje, infelizmente, tem que sair um pouquinho mais cedo de novo, a gente não vai conseguir fazer aqui a nossa meia hora de